Oi, pessoal! A aula de hoje é sobre grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais e regra de 3 simples. Então, vamos lá. Dizemos que as grandezas A e B são diretamente proporcionais quando, aumentando a medida da grandeza a medida da grandeza B aumenta. Em consequência disso, na mesma proporção. Então, quando duas medidas aumentam na mesma proporção ou diminuem na mesma proporção, dizemos que essas grandezas são diretamente proporcionais. Temos um exemplo aqui já para a gente fazer essa análise de diretamente proporcional. Digamos que um automóvel se locomova a 50 km por hora e em determinado período de tempo percorra 100 km. Se esse automóvel estivesse a 100 km por hora, dentro desse mesmo intervalo de tempo, o espaço percorrido por ele seria de 200 km. Então, as grandezas que nós estamos trabalhando aqui é a velocidade, no caso, né, que é quilômetros por hora, e a distância, que está em quilômetros. Então, é isso que eu vou colocar agora aqui. Então, eu vou colocar, ó, quilômetros por hora, ou você pode colocar como velocidade, e aqui quilômetros. Tá. Ele diz ali que se ele se locomover a 50 km por hora, então a gente vai colocar o 50 aqui no quilômetros por hora, ele vai percorrer 100 km. 100 km. Ele diz ainda que se o automóvel estivesse a 100 km por hora, então a velocidade aumentou para 100, ele vai percorrer 200 km. Com os dados aqui, a gente consegue fazer essa análise, tá? Então, olha bem. A velocidade dele estava em 50 e foi para 100. Ela aumentou, ela dobrou, na verdade, aqui, né? De 50 para 100, ele dobrou, ele multiplicou por 2. Se ela aumentou, a flechinha aqui, a gente vai colocar ela virada para cima, tá? Aumentou o valor. E aqui, o que aconteceu com a quilometragem aqui, ó, com os quilômetros percorridos? Ele estava em 100 e foi para 200. Também aumentou, também dobrou. Então, a flechinha também vai estar virada para cima aqui. Quando em um exercício, as duas flechinhas aqui, ó, apontam para a mesma direção, pode ser as duas viradas para cima ou as duas viradas para baixo, dizemos que eles são diretamente proporcional. Tá? Então, nesse caso aqui, ela é diretamente proporcional, porque as duas flechinhas estão apontando aqui para o mesmo lado. Tá? Essa é a análise que a gente faz em grandezas diretamente proporcionais. Em agora grandezas inversamente proporcionais, são duas grandezas, são inversamente proporcionais quando, diminuindo a medida relativa à primeira grandeza, isso fará com que a medida relativa à segunda aumente, ou seja, se eu diminuir uma, a outra vai aumentar. É por isso que essa proporcionalidade é chamada de inversa. Então, agora ela é invertida, uma diminui, a outra aumenta. Temos um exemplo também aqui que a gente vai fazer da mesma maneira. Então, ele fala assim, uma fábrica de sapatos que possui 25 funcionários é produzida uma determinada quantidade de sapatos em 10 horas. Se o número de funcionários for 50, essa mesma quantidade de sapatos será produzida em 5 horas. Então, a gente vai ver o que eu estou falando. Estou falando de funcionários e horas. Então, é isso que a gente vai marcar aqui para a nossa tabelinha. Sempre é importante fazer essa tabelinha aqui. Funcionários e horas. Às vezes, a pessoa quer fazer direto e acaba errando por não fazer direito essa análise aqui, é muito importante. 25 funcionários, então o 25 eu vou colocar embaixo dos funcionários. É produzida em 10 horas. Então, 25 equivale a 10. Se o número de funcionários for 50, olhem, aumentou o número de funcionários. Será produzido em 5 horas. Então, vamos observar aqui o que aconteceu. O número de funcionários, ele está aumentando, correto? Ó, de 25 foi para 50, ele dobrou. E o número de horas para produzir, como tem mais funcionários trabalhando, o que aconteceu? Eles produziram mais rápido, ou seja, o número de horas trabalhadas diminuiu.
Nesse caso aqui, quando as flechinhas estão assim, ó, uma apontando para cada lado, a gente diz que ele é inversamente proporcional. As grandezas são inversamente. Ok? Tá? Então, ficou bem definido, né? As duas flechinhas para o mesmo lado diretamente, uma para cada lado inversamente. A gente precisa entender esse conceito para conseguir entender bem a regra de 3 simples. Então, o que diz a regra de 3 simples? A regra de 3 simples é um processo prático para resolver problemas que envolvam 4 valores, dos quais conhecemos 3 deles. Então, é a mesma coisa aqui, ó. Aqui nós temos 4 valores, mas na regra de 3 eu só sei o valor de 3. Por isso que o nome, regra de 3. Então, vamos lá, por exemplo. Bianca comprou 3 camisetas e pagou R$120. Quanto ela pagaria se comprasse 5 camisetas do mesmo tipo e preço? Então, a gente vai montar uma tabelinha parecida com aquelas que a gente viu. Então, a gente tem aqui camisetas e nós temos em dinheiro, ó, o valor dele. Então, a gente vai colocar aqui camisetas. E vou colocar o R cifrão de dinheiro. Então, ela comprou 3 camisetas, vou colocar o 3 aqui, e pagou R$120. 120. Quando ele não tem centavos aqui, ó, não tem necessidade de colocar o vírgula 00. Ele tá perguntando quanto que ela pagaria se comprasse 5 camisetas. Então, o 5 vai embaixo do camisetas aqui. Ele pergunta quanto, então eu não sei o valor aqui. O que eu coloco na matemática quando eu não sei o valor de alguma coisa? Coloco uma letra. No caso, eu vou colocar aqui o X. Agora vem a parte mais importante na regra de 3. Você fazer a análise se ela é diretamente ou inversamente proporcional, porque isso vai definir toda a maneira de você resolver o teu cálculo. Aqui na camisetas era 3 e foi para 5. Ele aumentou, certo? O valor foi para cima. Aqui eu não tenho um dos valores, mas eu consigo definir através do exercício se esse valor vai aumentar ou vai diminuir. Então pensem comigo, ó. Se eu tenho 3 camisetas, eu paguei R$120, eu vou comprar 5 camisetas agora. Eu vou comprar mais camisetas, ou seja, eu vou pagar mais por isso. Então, a minha flechinha também é virada para cima aqui. Eu não sei o valor, mas eu sei que esse valor vai aumentar. Nesse caso aqui, então, nós temos um caso de diretamente proporcional. Estou escrevendo só o diretamente ou inversamente, tá? Então, ele é diretamente proporcional. Se é diretamente, a gente vai pegar para fazer o cálculo exatamente como está aqui. Não vai alterar nada, tá? Então, eu vou fazer o 3/5, vou montar aqui do ladinho, ó. Vai ficar assim, 3 em cima e 5 embaixo, do mesmo jeito que está aqui, igual a 120 em cima e o X embaixo. A gente monta uma proporção com esses valores. Se vocês procurarem aqui, já vai ter vídeos também sobre proporção, tá? Nos vídeos sobre proporção, a gente explica esse método aqui, mas a gente vai dar uma relembrada. Sempre que aparecer um sinal de igual entre duas frações, eu preciso fazer a multiplicação cruzada, tá? Daí deixa de existir essa fração e vira uma equação sem ser fração. Então, nesse caso, a gente multiplica primeiro sempre o que está com a letra aqui. 3 vezes x vai ficar 3x. Do outro lado, 120 vezes 5, ele dá 600. Esse 3, agora virou uma equação, ó, normal. Esse 3 aqui que estava multiplicando vai passar dividindo. Então, vai ficar assim, 600 dividido por 3. Quanto que é 600 dividido por 3? 200. Sempre é importante também você observar se o que você fez está correto. Então, ó, a gente falou que o valor ia aumentar, certo? Era 120, agora é 200. Realmente aumentou. Então, tá correto o que a gente fez aqui. É importante essa análise no final. Então, ele perguntava quanto ela pagaria. Então, a resposta do exercício... Você pode escrever uma resposta mais completa. Vou colocar só o valor mesmo. Então, ela pagaria aqui, ó, R$200. Essa é a resposta final do exercício. Ok? Vamos para o segundo exemplo. Nesse segundo exemplo aqui, ele diz assim:
Uma equipe de operários trabalhando 8 horas por dia realizou determinada obra em 20 dias. Se o número de horas de serviço for reduzido para 5 horas, em que prazo essa equipe fará o mesmo trabalho? Então, a gente vai montar aqui, sempre analisando quais são os dados que o exercício dá. Então, aqui ele fala, ó, horas por dia, né? Vamos colocar só horas. E aqui, dias. Então, a gente vai montar agora a nossa tabelinha. Então, eu tenho horas e dias. Vamos lá, então. Ele diz aqui que se eu trabalhar 8 horas, então vamos colocar o 8 embaixo do horas, eu vou realizar em 20 dias. Então, o 20 embaixo do dias. Por isso que é importante você colocar aqui a unidade de medida em cima. Se o número de horas de serviço for reduzido para 5 horas, então 5 horas, ele pergunta em que prazo essa equipe fará o mesmo trabalho, quantos dias vai demorar. Se eu não sei, coloco uma letra no lugar, vou colocar o X. Agora, como eu já falei, vem a parte mais importante, que é a análise desses valores, se vai ser diretamente ou inversamente proporcional. Aqui ele até já falou, ó, reduzido, ele diminuiu, ele tinha 8 e foi para 5. Então, a flechinha é virada para baixo aqui, tá? Agora, vamos analisar. Eu tinha pessoas aqui, os operários, trabalhando 8 horas por dia, e eu demorava 20 dias para entregar a obra. Agora, esses operários trabalham só 5 horas por dia. Ou seja, eles vão demorar mais para entregar a obra. Ou seja, o valor dos dias aqui vai aumentar. Tá? Então, se eu tenho pessoas trabalhando menos por dia, eu vou demorar mais para entregar a obra. Tá? Então, ele é inversamente proporcional. Inversamente. Tá, o que isso difere agora do outro? Quando ele é inversamente proporcional, eu vou precisar escolher um dos dois lados aqui para eu inverter, tá? Um dos lados só. Então, eu vou escolher esse aqui por enquanto. Tá? Vou inverter esse lado aqui, vamos dizer assim. Então, ele vai ficar o 8 em cima e o 5 embaixo, normal. Igual, do outro lado eu vou inverter. Vai ficar o X em cima e o 20 embaixo. Por que eu estou invertendo? Porque ela é inversamente proporcional. As flechinhas estão apontando para posições diferentes. Feito isso, agora a gente faz normalmente como a gente já estava fazendo. Tem uma igualdade de fração, faz a multiplicação cruzada. Então, vai ficar 5 vezes x, 5x. 20 vezes 8, 160. Mesma coisa do outro. O 5 está multiplicando, vai passar dividindo. Vai ficar 160 dividido por 5. 160 dividido por 5 dá 32. Lembrem da análise lá dos dados, ó. Eu tinha falado que o valor do dias ia aumentar. Ele era 20 e deu 32. Então, tá certa a nossa conta, tá? Os meus alunos perguntaram para mim quando eu dei essa aula para eles, mas e se eu inverter o outro lado, dá o mesmo resultado? Vou fazer aqui só para vocês tirarem essa dúvida, tá? Invertendo agora o outro lado aqui. Então, esqueçam essa conta por enquanto, a gente vai só comparar depois o resultado. Agora eu vou inverter esse lado. Então, vai ficar o 5 em cima e o 8 embaixo. E aqui eu vou deixar igual, 20 e o x. Multiplica cruzado. Tá? Mesma coisa. Vai ficar, ó, 5 vezes x, 5x. 20 vezes 8, ou 8 vezes 20, 160. Lembrando que o 5 está multiplicando, vai passar dividindo. 160 dividido por 5, 32. Olhem os dois resultados. Tá? Então, tanto faz qual dos lados que vocês invertam, vai dar o mesmo resultado. Então, a nossa resposta final, ele perguntava qual era o prazo, né? Como estava em dias, então a nossa resposta é 32 dias. Lembrando que você não precisa fazer as duas contas como eu fiz aqui. Eu só fiz para demonstrar para vocês que qualquer um dos lados que vocês invertam, o resultado aqui vai dar o mesmo.
Vamos para o terceiro exemplo. Fala assim, um muro de 12 metros foi construído utilizando 2.160 tijolos. Caso queira construir um muro de 30 metros nas mesmas condições do anterior, quantos tijolos serão necessários? Então, nós temos metros, tá? E os tijolos. Esses são os nossos dados aqui. Ok, então vamos lá. Metros e tijolos. Deixa eu fechar mais um pouquinho aqui. Agora, vamos para os valores. Se eu construir um muro com 12 metros, eu vou gastar 2.160 tijolos. Agora, eu quero construir um muro com 30 metros. Eu quero saber quantos tijolos que eu vou gastar. Se eu não sei, coloca o X no lugar. Análise dos fatos agora. O tamanho do muro, ó, era de 12 metros, agora foi para 30 metros. Ele aumentou. Tá? Não é de comprimento, né? Lembra? Não é de altura, seria de comprimento. Agora, os tijolos aqui, se o muro tá maior, ó, tinha 12 metros, agora tem 30. Obviamente, eu vou gastar mais tijolos para fazer esse muro. Quanto maior o muro, maior vai ser o gasto de tijolos. Se os dois estão apontando para a mesma direção, é diretamente proporcional. Se é diretamente, a gente não mexe aqui e resolve do jeito que está. Então, no caso, vai ficar o 12 em cima e o 30 embaixo, igual o 2.160 em cima e o X embaixo, do jeito que estava ali. É uma igualdade de fração, faz a multiplicação cruzada. 12 vezes x, 12x. Agora eu tenho aqui 2.160 vezes 30, eu vou ter 64.800. O 12, ele está multiplicando, ele vai ter que passar para o outro lado dividindo, tá? Então, a gente vai fazer assim. Vai ficar x igual a 64.800 dividido por 12. X vai dar igual a 5.400. Vamos analisar lá se o que a gente fez está correto, ó. Eu disse que o valor do tijolos ia aumentar. Eu tinha 2.160, agora deu 5.400. Realmente, ele aumentou. Então, nossa resposta final seria 5.400 tijolos. Ok? Vamos para o nosso último exemplo agora. No nosso último exemplo, agora a gente vai ter que pensar um pouquinho mais aqui na hora de montar. Ele fala assim, se 4 torneiras abertas enchem um tanque em 1 hora e 10 minutos, quantas torneiras iguais a essas serão necessárias para encher o mesmo tanque em 40 minutos? É uma questão típica que cai em concursos, tá? Então, nós temos, ó, torneiras, ok. Torneiras aqui, ele pergunta quantas torneiras. Então, torneiras a gente já sabe que é uma das unidades aqui que a gente vai colocar na nossa tabelinha. Mas aqui, ele tá 1 hora e 10 minutos e aqui ele fala 40 minutos só. Então, eu não posso usar aqui hora e minuto e aqui só em minutos. Então, eu vou transformar tudo em minutos, na unidade de medida que vocês acharem mais fácil transformar. Então, vamos analisar agora os fatos aqui. Ele fala que 4 torneiras enchem 1 hora e 10 minutos, mas aqui só tá minutos. Quanto que tem 1 hora? Eu sei que 1 hora, ele tem 60 minutos, ok? Vou colocar assim, senão fica parecendo metros, né? Então, 1 hora tem 60 minutos. E ele tem 1 hora e 10 minutos, ou seja, 60 mais 10, 70 minutos aqui. Ele quer saber quantas torneiras iguais a essa serão necessárias para encher o mesmo tanque em 40 minutos. Então, 40 minutos, ele quer saber a quantidade de torneira.
Agora a gente vai analisar os fatos. Os minutos aqui, o tempo gasto, ele diminuiu, certo? O que isso significa? Ó? O tanque com 4 torneiras enchia em 70 minutos. Agora ele quer que enche em 40. Isso quer dizer o quê? Que eu vou precisar de mais torneiras abertas, porque senão não tem como. As 4 torneiras ou menos vai fazer 70 minutos para mais, né? Se aqui diminuir o tempo, eu preciso aumentar o número de torneiras. Se tá uma flechinha para cada lado, ele é inversamente proporcional. Se ele é inversamente, nós já sabemos que precisamos inverter um dos lados, tá? Somente um. Eu vou inverter esse lado aqui agora. Então, vai ficar o x em cima e o 4 embaixo. E do outro lado vai ficar o 70 e o 40. Como é uma igualdade aqui, precisamos fazer a multiplicação cruzada. Então, ficou 40 vezes x, 40x. 70 vezes 4, 280. O 40 que está multiplicando vai passar dividindo. Lembrando que quando tem 0 em cima e 0 embaixo, você pode cortar assim. Vai ficar x igual 28 dividido por 4, 7. Vamos conferir lá o resultado, ó. Eu falei que o número de torneiras ia aumentar. E ele tinha 4 e agora ele foi para 7. Realmente aumentou. Então, a nossa resposta final aqui vai ser 7 torneiras. Ok, pessoal? Essa foi a nossa aula de grandezas direta, inversamente proporcionais e regra de 3 simples. Obrigada, até a próxima!